Tudo começa logo depois, quando a Vicky está se lamentando a morte ali do pai para o Max, e a Roselena, que está escutando tudo ali, ela diz ao Max que agora ela está sozinha, e o Max diz que não, que ela não está sozinha e que ela pode contar com ele para tudo que ela precisar. E é aí justamente quando o Max diz isso que tudo começa, porque a Vicky se revolta e responde que ele é um mentiroso, porque ele foi o primeiro para quem ela ligou e ele rejeitou a chamada dela e não quis falar com ela, e que precisou muito dele e que ele simplesmente ignorou ela e chama ele de ursinho. Quando ela diz isso é quando a Roselena descobre de vez quem é o amante do seu marido e fica chocada, e o Max diz a Vicky que ela tem que entender, mas não dá tempo nele terminar de falar, porque a Roselena entra na conversa com a falsidade da moléstia dos cachorros ali, chama pelo Max e diz que não sabia que ele estava ali, se aproxima da Vicky com a falsidade dela como sempre e faz de conta que não escutou nada, pega nas mãos dela e diz que ela supõe que o marido dela já deve ter dado as ordens para que ela receba todo o apoio que ela precise. Vicky diz que sim e agradece, e a Roselena diz que vai dar tudo a ela que ela merece em nome do Jerônimo, que foi um grande homem, que foi muito bom, leal e trabalhador. Vicky começa a chorar e a Roselena diz ao Max que é melhor deixar ela um pouco ali sozinha porque ela precisa descansar, e o Max diz que sim, que era exatamente isso que ele estava dizendo para ela, que ela precisa descansar. Vicky agradece a eles e agradece por eles ter vindo e dá esse apoio a ela, e a Roselena pede licença e sai com o Max, deixando a Vicky muito abalada e assustada ao mesmo tempo. A cena muda e vai para o Aldo, que está tomando um chá ali com a Nicole, e a Nicole diz que quando viu entrar a senhora Roselena Torres Landa, ela imediatamente embrulhou seu estômago. Aldo diz que sim, que ele também, mas pelo fato de seu Jerônimo ser o mais antigo da empresa, eles tinham que vir os dois. Nicole diz que sim, que é claro, mas que essa situação é muito perigosa, e depois eles decidem entrar novamente porque a Vicky pode estar precisando deles, e a Nicole diz que eles não podem deixar ela sozinha e se vão. Já com a Constância, ela chama o Jerônimo de um pobre homem que possivelmente ele já deveria estar doente, e o Oscar fica confuso e pergunta se será, e a Constância responde que sim. Já o Cláudio, ele fala que não entende porque estava com ele e que ele aparentava estar muito bem. O Rodrigo pergunta ao Patrício o que está acontecendo porque ele está ali tão pensativo, e o Patrício diz que não sabe bem e que não entende como um homem que aparentemente estava bem morre assim, já ele que sofreu um acidente que se lascou todinho por completo está ali seguindo vivo. O Rodrigo diz que ele está bem e que ele tem muitos assuntos ainda para resolver entre os vivos, e que ele não se vai ainda até que ele cumpra com tudo isso, e que fica muito feliz por ele estar ali com todos eles. Patrício diz que isso é verdade e que isso está bem claro porque alguns assuntos ele ainda tem para resolver ali e que ainda ele não pode ir antes que ele tenha terminado. E o Rodrigo pergunta pela Luciana. O Patrício explica que ela está procurando o filho e que ele queria acompanhar ela, mas que com a morte do seu Jerônimo, ela pediu para que ele viesse até ali e dar uma força para Vicky. O Rodrigo fala que já deixou tudo avisado para que ele seja avisado sobre qualquer suspeita de algum bebê com as características de seu filho, mas que até agora nada. O Patrício diz que eles só não podem parar de buscar, e o Rodrigo responde que não, que isso nunca irá acontecer e que ele pode garantir isso. Com a Luciana, ela está ali com a madre, que se identifica e pergunta a Luciana em que pode ajudar ela. Luciana diz que ela quer ajudar esses bebês, e meio aflita ali, ela pergunta como foi que eles chegaram até ali e se eles foram abandonados. A madre diz que ali são histórias diferentes, mas que a maioria delas são de mamães solteiras e jovens que não querem assumir uma responsabilidade de mãe e que então deixa as crianças ali. Luciana sai um pouco de lado e diz que não entende como que isso é possível, porque ser uma mãe é uma coisa mais maravilhosa do mundo. A madre pergunta se a Luciana é mãe, e a Luciana diz que sim, que ela é mamãe, mas que houve um acidente com ela e ela perdeu o seu bebê e que está procurando por ele.
A madre diz que ela não sabe o quanto que ela sente por ela e a Luciana pergunta se alguém pode ter deixado o bebê dela ali naquele orfanato e a madre fica meio confusa e diz que não se lembra e chama a Luciana para ir com ela até o seu escritório e que lá elas podem ver isso direitinho. A Luciana pergunta se ela pode ficar ali esperando, isso sem dúvidas é por conta do cheirinho de criança que tem nesse lugar, porque só quem é papai e mamãe sabe o quanto é precioso a presença de uma criança e ainda mais se for de fato seu filho, mas a madre diz que sim, que ela pode ficar ali à vontade, que espere só um momento porque ela vai dar uma olhada nos livros de registro. Ao sair, a Luciana fica emocionada, pega um bebê ali nos braços, dá olá para ele e pergunta como que ele se chama e olha para os lados e pergunta ali para ela mesma onde que ele, o seu filho, está. Já a Luciana, que está ali conversando com o pai, ela diz a ele que ele nem imagina a sensação que deu nela com esse bebê, o Matheus, e que ele é diferente de todos os outros. E como vocês já devem ter pegado aí nessa cena, a Luciana já vai ter tido filho e ter sido levado pela Roselena e a Clara em um plano macabro e colocado ali no lixo. Então uma pessoa passou e pegou o bebê e levou com ele. E foi justamente esse bebê que a Luciana viu que é o seu próprio filho, só que ela ainda não sabe. Então é isso que ela está contando ao pai, que essa criança é diferente de todas as outras e que não sabe bem, mas que ela sentiu até o coração dela acelerar e que deu até um beijo nele, que em algum momento ela achou que estava beijando seu próprio filho. O Cláudio diz que isso é muito estranho, essa sensação que ela teve, sobretudo que esse encontro que ela teve com ele não foi nada pensado e que só ela mesma sabe a emoção que ela sentiu por esse bebê. A Luciana então levanta uma grande suspeita ali e pergunta ao pai e se esse menino for o filho dela. De volta lá no velório, nesse momento, a Vicky atravessa a porta ali e vem toda desconfiada e ela fica bem de frente com o capeta que estende as mãos para ela e a Vicky fica plantada ali e não sai nem a pau daquele lugar. Então a Roselena se aproxima, abraça ela e diz que sente muito que o pai dela está morto. Só que ela abraça a Vicky novamente e diz que sente ainda muito mais por ela estar viva e chama a Vicky de ursinha. Roselena deixa ela entender que ela já sabe exatamente de tudo e para acabar de lascar, ela se aproxima do Max e diz que gostaria muito de ficar ali mais tempo, só que ela não pode porque tem que falar com a Jana e diz que depois ele se vê, abraça o Max, dá um tchau e fecha tudo ali chamando o Max de ursinho. O Max fica apavorado, olha imediatamente para Vicky porque ele sabe muito bem que a partir de agora o bicho vai pegar.